Bom, pessoal, vamos para a nossa 37ª aula da NBR 6122 de 2019. Vem comigo, nós estamos detalhando o capítulo 6, a segurança nas fundações. Espero que estejam gostando. Vamos aprofundar agora, literalmente, né? Fundações profundas. Vem comigo. Bom, pessoal, vamos para a nossa 37ª aula da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino. Estamos caminhando agora pelo capítulo de número 6 da NBR, buscando nessa aula explicar, mostrar a parte 4, né, da nossa divisão interna aqui das nossas aulas, do capítulo 6, Segurança nas Fundações. Estamos aprendendo alguns conceitos importantíssimos para o dimensionamento de fundações, levando em consideração coeficientes de ponderação, fator de segurança global. Isso tem sido muito importante, que é a hora que a gente fala, a gente insiste, a gente conversa sobre isso aí, que é muito importante a gente ser forte na teoria para ser forte na hora de resolver os nossos problemas de engenharia. Eu preciso conhecer as teorias, eu preciso estar num contínuo aprendizado, leitura, pesquisa, buscar o estado da arte de tudo aquilo que a gente tem trabalhado com isso. Eu preciso ser um profundo conhecedor daquilo que a gente está trabalhando. Isso, basicamente, é impossível encontrar o top do conhecimento, mas eu preciso ser realmente humilde e entender isso com clareza para que eu possa buscar o conhecimento necessário para ser realmente um excelente engenheiro, uma pessoa que possa entender da parte da engenharia com afinco, com dedicação, com cuidado, com estudo e sempre buscando conhecer mais daquilo que a gente está trabalhando. Falamos sobre as generalidades, insistindo aqui uma passagem bem rápida sobre estado limite útil e estado limite de serviço. Declaramos o quão importante é o saber a sensibilidade da estrutura às deformações, que se implica diretamente na minha verificação de estados limites. Eu preciso tomar cuidado, porque a gente tem visto diversas estruturas mostrando as fissurações, as trincas de recalque, né? Demonstrando que há algo errado com o meu dimensionamento, ou com a minha execução, ou com outra situação global específica na área, na região. Nós chamamos a atenção, né, de projetos que anteriormente eram propostos com um determinado tipo de solução para as fundações e tiveram problemas e foi adaptado para novas circunstâncias, né, além daquelas reforçadas, né, mas agora mudou-se a concepção com o aprendizado daquilo que vimos em outras situações. Isso é muito importante, aprender com os erros dos outros é mais importante ainda, né? Ser inteligente ao ponto de aprender com os erros dos outros, e por isso que é importante a pesquisa, você vê artigos, publicações de congresso, estudos de caso, buscar informações, conversar, networking, né? Buscar um contato com as pessoas que já passaram por determinados problemas e podem ensinar muito, né? Livros, boas publicações. Né? Destacamos sobre a região representativa do terreno, vamos falar isso de novo hoje, o quão importante é para o projetista ele descobrir, ele definir essa região representativa ou regiões representativas no seu empreendimento, o quão importante é isso, conhecer as características geotécnicas daquele local, defini-las de forma excelente. Na última aula a gente falou quão importante é que a norma permite você reduzir alguns fatores e coeficientes em função de você, além do SPT, ter outros estudos adicionais. Isso é muito interessante a gente ter em mente, né? E o projetista das fundações, então, deve definir, né, se necessário, programar essas investigações adicionais que são importantes, não somente para que me permita algo de redução de coeficiente, mas é importante para eu entender melhor aonde eu estou pisando, aquilo que eu estou projetando, né? Então, estados limites últimos e estados limites de serviço associados, né? Importante, deformação, fissura, vibração, né? Eu preciso entender isso melhor e vamos entender isso melhor no capítulo 7, onde no 7.2 e 7.3 nós vamos falar das fundações superficiais e no 8.2 nós vamos falar da questão de verificação de estado limite último para as fundações profundas, né?
nós deixamos bem claro para vocês, né, sobre os métodos de cálculo semi-empíricos e analíticos, né? Semi-empírico e analítico acrescido de prova de carga, no caso de prova de carga de placa, no caso de fundação superficial, rasa, direta, né? O quão importante isso é para nós entendermos o verdadeiro comportamento do solo, mas também para nós, com isso, absorvermos certa medida de insegurança com segurança, podendo reduzir coeficiente de ponderação e fator de segurança global. Isso é muito importante, né? Falamos das verificações sobre tração, sobre tombamento, sobre deslizamento, sobre os fatores de minoração e majoração que devem ser considerados, né, nessas verificações. Falamos da flutuação, deixamos claro a situação das barragens, né? Falamos a importância que é essa história da flutuação. Falamos da resistência determinada pelo método semi-empírico, né? A importância, né, da gente ter conhecimento do que a norma fala como mínimo fator. É importante a gente ter isso. Falamos da resistência característica, né? Essa resistência característica das estacas, como que eu posso determinar ela? Nós falamos quem é o tal do RSE médio, o RSE mínimo, né? Como que eu calculo ele, como eu determino ele, quão importante é a quantidade de ensaios para que eu vou usar o mínimo desses dois valores, né? Recordando, né? O mínimo, isso nós falamos nas últimas aulas, né? O mínimo desses dois valores. Então, esse epsilon 1 e epsilon 2, que é tabelado, né? Ele é função da quantidade de ensaios que eu faço, né? E aí eu até falei com vocês, né? E tem uma questão importante aqui nesse Bzinho aqui, né? Os valores de epsilon 1 e epsilon 2 podem ser multiplicados por 0,9, ou seja, podem ser reduzidos, né? No caso de execução exatamente de ensaios complementares à sondagem e à percussão. O quão importante isso é, né? Então, hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho falando da resistência determinada por provas de carga estáticas executadas na fase de elaboração ou adequação do projeto. Isso é importante. Não é a prova de carga estática executada lá na frente para avaliação de desempenho, mas o 62122 fala para a gente da resistência determinada por provas de carga estáticas executadas na fase de elaboração ou adequação do projeto. Para que se obtenha a carga admissível ou força resistente de cálculo, depende do método que eu estou usando, né, de cálculo dessas estacas, a partir de provas de carga, é necessário o quê? Ou seja, tem que acontecer isso aqui, né? O que eu tenho que ter? Letra A, né? A prova de carga ou as provas de carga sejam, né, estáticas. Então, é uma exigência desse item da norma. Então, para que se obtenha, voltei, tá? Dei uma marcha ré lá no parágrafo anterior. Para que se obtenha a carga admissível ou força resistente de cálculo das estacas a partir de prova de carga, é necessário, então, nesse momento, no momento de projeto ou de adequação do projeto, é claro, que a prova de carga seja estática. Essa é uma exigência nesse momento. Nesse momento. Nós vamos falar lá de verificação de desempenho lá para frente na norma, é uma outra história, nós vamos inserir outras informações. Letra B. A prova de carga é necessário que a prova de carga seja especificada na fase de projeto e executadas no início da obra, de modo que o projeto possa ser adequado para as demais estacas. O que a norma está falando para a gente? Essa informação ela é necessária neste momento para que eu possa adequar o projeto para frente. Eu tenho que ter essa informação, vou olhar, vou analisar como projetista, vou ver o que esse resultado está me mostrando e vou adaptar ou não para mais ou para menos. Isso é importante ser dito também, que os dois lados podem acontecer, pode acontecer, estou falando que vai, né? Então, eu pego essa informação e adequo para as demais estacas da obra, tá? Letra C. A prova de carga seja levada até uma carga, no mínimo, 2 vezes a carga admissível prevista em projeto. Isso aqui é muito importante, tá, gente?
existe lá um pressuposto de 1,6 lá para frente, que nós vamos falar no momento certo dessa história, mas neste momento, com esta finalidade, é necessário que a prova de carga seja levada até uma carga, no mínimo, 2 vezes a carga admissível prevista em projeto. Vou calcular a carga admissível, vou multiplicar por 2, vou chamar a norma específica 12131 de execução de ensaio, vou aplicar essa carga máxima no meu... No mínimo, vou falar em carga máxima, não, no mínimo, a carga máxima de projeto, de ensaio, vai ser 2 vezes a carga admissível da estaca, isso permitindo que eu realmente faça um gráfico confiável para as minhas análises, né? O fator de segurança global a ser utilizado para a determinação dessa carga admissível é 1,6, então não confunda o 2 com esse 1,6. Vamos tomar muito cuidado nessa hora. Para chegar na força resistente de cálculo, ponderador deve ser 1,14. Agora, gente, essas informações elas parecem estar soltas na norma, né? Porque ela solta os números assim, né, para nós, né? Mas nós vamos pegar esses números e vamos usar no projeto num determinado momento para frente. Mas é importante a gente saber quais números eu tenho que usar, né? Só fazendo uma comparação, né? Uma comparação de quando eu tenho, né? Quando eu tenho a informação com a prova de carga, comparando quando eu não tenho essa informação, quando eu estou só simplesmente aplicando o método, por exemplo, semi-empírico, né? Olha só, fator de segurança global, a gente viu isso lá no 62121, o do método semi-empírico. Olha que interessante, era para eu aplicar 2 com essa referência do ensaio, né? Para determinação dessa minha carga admissível, eu uso 1,6, lá eu usava 2, eu uso 1,14, lá eu usava 1,4. Isso é importante, né, gente? Isso é importante, essa informação, e é importante eu saber isso como engenheiro responsável pelo projeto, e isso é fundamental, eu conhecer essas informações de número, né? Informações de dimensionamento, até mesmo para discutir tecnicamente, economicamente, com o empreendedor, com o dono da obra. É importante essa informação. Sabe aquela hora que você é apertado, né? Você é apertado, né? Você é levado assim, eu preciso economizar, né? Eu preciso reduzir custo. Ou não, ou é uma questão até de viabilizar o empreendimento, né? Ô, projetista, o que você pode fazer para viabilizar o empreendimento, obviamente, sem abrir mão da segurança, sem abrir mão da parte técnica, sem abrir mão dentro da técnica, o que é possível ser feito para que os números melhorem lá na frente, né? Então, isso é importante para nós, como técnicos, termos isso em mente, isso bem claro, isso tem que ser conhecimento nosso. É por isso a proposta de estudar uma norma e entender o passo a passo da norma, ela vai muito de encontro a um incentivo a que vocês façam isso com todas as normas, né? Esse estudo dirigido, isso que a gente tem feito aqui, é um incentivo para você, como profissional de engenharia, dar uma lida realmente aprofundada nas normas, desde a introdução, desde lá da contracapa, fazendo esse estudo realmente passo a passo, porque ele é fundamental. Não entende alguma coisa? Procura saber, pergunta, networking, conversa. Por que isso está aqui? Eu preciso entender isso, né? Para não virar uma ratazana treinada para executar o projeto lá no seu receitinha de pão de queijo e, de repente, o negócio muda um pouquinho e você ou não sabe o que fazer ou não percebe que teria que fazer uma coisa diferente, que é pior, né? Se você travasse, não conseguisse andar para frente, tivesse que passar para outra pessoa fazer, o pior é quando você não percebe que isso é diferente daquilo e continua fazendo da mesma forma e gera problemas futuros, tá bom? Foi um parênteses aqui muito importante. Olha só, segurança de fundações profundas, ok? 6212, segurança de fundações profundas, né? Quando em uma mesma região representativa, percebe? A história da região representativa precisa estar bem
materializada. É um processo inicial fundamental. Para começar qualquer coisa, eu preciso saber o que eu tenho lá, aonde eu estou pisando, onde eu estou executando, que região representa realmente ali meu empreendimento. Ou se tem sub-regiões, sub-áreas ali. Isso é fundamental. Então, quando em uma mesma região representativa for realizado um número maior de prova de carga, né, a resistência característica das estacas, RK, pode ser determinada pela expressão. Então, é como se fosse um paralelo, né? Um paralelo àquilo que a gente estava fazendo lá atrás. Então, olha só, mínimo entre RPC médio e RPC mínimo. Quem que é RK? É a resistência característica da estaca. Quem que é RPC médio? É a resistência determinada com base em valores médios dos resultados de prova de carga. Então, é resultado de prova de carga, tá bom? Então, esse ponto da norma, ele leva em consideração os resultados médios, aqui nesse fator, das provas de carga. Ou não. E quem que é o RPC? Deixa guardadinho o Epson 3 e o Epson 4 por enquanto. RPC mínimo é a resistência determinada com base em valores mínimos dos resultados das provas de carga. Então, eu tenho lá dois fatores e vou pegar o menor deles. E a conta é bem parecida com aquela que a gente fez. A metodologia é a mesma. O que está mudando para nós aqui é exatamente quem é esse RPC, porque eu estou falando de prova de carga agora, médio e mínimo, e estou falando de Epson 3 e Epson 4, que são valores tabelados, nós vamos falar deles daqui a pouco, na tabela 3. Ó, Epson 3 e Epson 4 são os fatores de minoração, né, da resistência especificados em tabela em função da quantidade de ensaios. A mesma coisa, não são os mesmos valores, mas a metodologia é a mesma lá do Epson 1, Epson 2, que a gente viu na aula passada. Então, quando utilizado o método de valores admissíveis, a carga admissível será RK, que eu calculei conforme acima, sobre o fator de segurança global, que é 1,4. Então, eu calculo esse RK em função dessa expressão e divido por 1,4, acho a minha carga admissível da estaca. Quando eu vou utilizar o método dos valores de cálculo, a força resistente de cálculo, ela é dada por RK dividido por γm 1, então, normalmente, RT igual a RK, calculado conforme lá em cima. E a tabela 3, gente, mostra para a gente exatamente quais são esses valores, né? Esses valores dos fatores Epson 3 e Epson 4. Percebam aqui que, neste caso, né, é o número de provas de carga de estacas de mesmas características, né? Tanto a estaca como a região representativa, isso é importante. Eu não vou misturar banana com melancia e jogar, fazer esse balaio de gato. Então, eu estou falando da mesma região representativa e estou falando também de estacas de mesma característica que eu vou determinar as informações sobre ela, né? Então, vejam que interessante, a partir do 5 aqui, né? A partir de maior ou igual a 5 ensaios, a 5 provas de carga, você vê que esse número vai reduzindo, né? Ele vai reduzindo, né? De 1,14 até 1, né? De 1,14 até 1, tanto Epson 3 como Epson 4, né? Então, a partir da 5ª prova de carga, isso aqui eu encontro o valor mínimo possível aqui para o meu RK. Interessante. Isso é uma informação muito interessante. Vamos dar continuidade na próxima aula ao capítulo 6, Segurança nas Fundações. Conto com a presença de vocês, conto com o seu like, com a sua inscrição, com a sua divulgação. Vamos estudar a norma, gente, vamos nos aprofundar, vamos ler artigos, pesquisas, vamos buscar nas teorias aquilo que é importante para a gente ser forte na prática. Lá para o final da norma, nós vamos falar das execuções. Agora é um momento que a gente está falando de dimensionamento. Essa norma é projeto e execução de fundações. Este é o momento do projeto. Esse é o momento da importância do projeto. E vejam, a coisa é tão interligada que as provas de carga, obviamente sendo realizadas no campo, elas impactam a existência ou não delas, a quantidade delas, impacta diretamente no meu projeto. Isso é fundamental a gente entender fundações dessa forma.
porque fundações é fundamental que eu tenha ensaios geotécnicos como dado de entrada, ensaios de desempenho, ensaios realmente de prova de carga, levar 2 vezes maior para eu enxergar o comportamento da minha fundação. Eu preciso estar comparando características semelhantes, porque senão eu estou misturando banana com melancia e estou fazendo uma confusão. Tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, espero que eu possa estar contribuindo. Repito que, por favor, sigam também o @ChristianPorcino, meu Instagram, que lá tem divulgações diárias de conteúdos relevantes para o profissional de engenharia. E nós temos divulgado lá várias obras, várias dicas de projeto. Isso é importante para a gente ficar nivelado, para a gente ficar atualizado e para a gente ter aquele sangue no olho de buscar mais informações. Aí, pessoal, gostaram? 37ª aula acabando, espero que estejam realmente gostando. Deixe o seu like, compartilhe a informação com outros colegas. Estamos aqui para divulgar a engenharia geotécnica, a engenharia de fundações. Vamos compartilhar com o nosso network, passar as informações e poder compartilhar conhecimento. Isso é legal, que eu sei, eu te ensino, que você sabe, você me ensina e todos nós ficamos com conhecimento aprimorado para modificar a engenharia de fundações do nosso país. Um grande abraço e até a próxima aula.